Olha só, a gente vai falar agora de um outro assunto que tem ocupado muito os nossos noticiários, que é a chegada de muitos refugiados venezuelanos ao Brasil. No último fim de semana, com alguma tensão, inclusive, porque houve um assalto com um espancamento de um brasileiro, muita coisa foi atribuída aos venezuelanos, logo depois o acampamento deles foi incendiado. É um clima muito tenso, principalmente em Roraima. A gente tem ali o mapa para mostrar. Essas aí são imagens do fim de semana, né? O estado de Roraima faz, então, a fronteira ali. Pacaraima acaba sendo a cidade por onde eles entram, a fronteira fica terrestre, né? Então facilita ali a aproximação. E, felizmente, apesar de ter tido esse conflito, a gente tem muita gente no Brasil interessada em ajudar essas pessoas que estão fugindo da fome, estão fugindo do desemprego, estão fugindo de perseguições. E a gente está recebendo um brasileiro e uma venezuelana, Wagner Moura e a Alba Gonzalez. Vou pedir para eles sentarem aqui com a gente. Eles trabalham numa ONG que dá assistência, é a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que na verdade surgiu em 2009 para trabalho contra a fome e tudo mais, mas que atualmente tem trabalhado muito com a questão do refugiado. Alba, você veio para cá tem 3 anos. Deixa eu só pegar essa... Eu vim em 2015. Hoje estou fazendo 3 anos, 22 de agosto. Olha, 3 anos aqui. Você veio porque você estava grávida e não tinha condições de ser tratada lá, de ser... Sim, essa história. Eu estava grávida de 8 meses, tinha pré-eclâmpsia, uma gravidez de alto risco, e a doutora, uma terça-feira, me disse que eu tinha que ir daí. Tinha que ir embora, porque aí eu não tinha condições de me atender no momento da emergência, né? Eu cheguei na maternidade com a pressão em 190 e fui muito bem atendida, graças a Deus. E aí começou meu caminho no Brasil. E aí você ficou indo e voltando, e como é que ficou a sua situação? Você veio logo para o Brasil? No primeiro momento eu fui indo e voltando, porque minha filha era de 1,5 kg, era prematura e precisava de atendimento. Então, depois, por conta da moeda, era preciso que a gente tomasse uma decisão. Você fica num país ou fica no outro. Então, meu marido arrumou um emprego, eu vim, deixei meus filhos, até a gente se estabelecer um pouco e trazer a família. Quer dizer, hoje ela se juntou aos brasileiros e virou uma voluntária. Agora, nem sempre é tranquilo, né? Porque a gente também enfrenta uma crise de desemprego, então muitas vezes essas pessoas chegam e não conseguem se empregar, né? E aí fica com a necessidade de que outros grupos apoiem esses venezuelanos que estão vindo para cá. Como é que tem sido o trabalho? Quer dizer, na verdade, a ideia é que vocês consigam recolocá-los no mercado e tirá-los para não deixar todo mundo em Roraima e levar para outros estados. Existem outros estados que estão recebendo os venezuelanos? Sim, existe, Fátima. Eu queria falar de algo muito interessante. Foi quando nós chegamos lá em Boa Vista no ano passado. É onde nós observamos, nós imediatamente encontramos a Alba. E a Alba Marina, de forma extraordinária, eu falo isso para ela até hoje, ela volitava, ela voava de forma maravilhosa naquele momento muito trágico da situação que estava acontecendo ali. Porque as pessoas não estavam sendo obrigadas, elas estavam na rua, existiam milhares de pessoas nas ruas. E a Alba, com o seu recurso, fazendo o máximo, indo de ônibus, ela andava, e eu acompanhei, ela andava pelas barracas, identificando ali todas aquelas crianças, doentes, velhinhos, pessoas altamente vulneráveis e amparando, e auxiliando, e construindo. Então nós achamos isso extraordinário. E a Fraternidade Sem Fronteiras é isso. Ela procura o potencial de pessoas, de grupos, e valoriza isso. E isso que nós encontramos na Alba. Realmente alguém que serve, que servia de forma extraordinária, e a partir dali nasce a assistência humanitária do coração dela. No fundo do seu coração nasce o trabalho humanitário da Fraternidade Sem Fronteiras em Boa Vista. E aí surge o Brasil, um coração que acolhe, que é a ideia de você ser... Eu acho que o brasileiro é um povo solidário, não é, o Rômulo? A gente se sente assim. Eu acho que sim. Eu acho que o brasileiro está sempre querendo receber as pessoas, sempre um bom anfitrião também, quando está recebendo gente em casa. Não sei, eu acho que tem uma coisa, é um coração amigável, assim, que está sempre querendo agregar e reunir, né? O que eu sinto que muitas vezes tem pessoas que nem sabem como podem fazer para ajudar. A gente muitas vezes vê até no Criança Esperança, as pessoas quando elas encontram um lugar em que elas possam realmente depositar a esperança de que ali a coisa vai funcionar, a gente vai atrás, né? É por isso que é tão importante ser dito e ser mostrado, porque a gente não sabe metade dos direitos, né? E ter direito a pertencer a um lugar, a terra, é um direito básico. Eu sou voluntária também no Aldeias Infantis e a gente recebeu agora 50 famílias
venezuelanas que moram lá. No Rio de Janeiro e em outros No Rio de estados, Janeiro. aldeia infantis também está... Tem no mundo inteiro, né? E aqui a gente fica ali perto do Morro do Banco, no Itanhangá. E a gente recebeu essas famílias também. E as pessoas podem ajudar, podem contribuir, podem ir lá gastar um tempo, ficar... Então, né? isso é legal comentar, porque agora, exatamente no final desse mês, nós estamos indo com 50 voluntários do Brasil todo. Médicos, enfermeiros, psicólogos, professores, que vão, arrecadaram quase 1 tonelada de remédios para poder fazer esse trabalho de apoio humanitário. E que vão para Roraima? Que vão para Roraima. Porque o Estado está pedindo até ajuda ao governo federal para... Isso, exato. Tenha dinheiro também, precisa de dinheiro também para ajudar quem está recebendo. Fátima, eu acho que a gente precisava estar um passo atrás. Tem certo preconceito com a entrada de todos os exilados da Venezuela, porque falta identidade da América Latina nas escolas. A gente não tem essa identidade de conhecer como é a história da Venezuela, de conhecer a história dos nossos povos vizinhos. A gente conhece tudo, de uma certa forma, pelo eurocentrismo. Europa. A gente estuda a Europa como se fosse parte da nossa civilização e esquece da América Latina. Como a gente tem uma língua diferente também, né? Acaba sendo Mas está do nosso lado. A gente precisa ajudar. A gente poderia estar sofrendo o contrário. De repente, eram brasileiros que estariam indo para o outro lado. Porque a dor não tem fronteira. É acolher. Mas a gente precisa acolher quando a gente conhece. E falta dar dados para conhecer melhor. Se você enxerga meu rosto, você não consegue identificar, assim, eu não falo que eu sou venezuelana. Estou falando além de nacionalidade, nós somos um continente, é a América. Mas o que é bom, eu comecei a aprender aqui no Brasil que nós somos um só povo. Que eu posso me identificar perfeitamente com qualquer um de vocês. E assim, no começo, você começa a me conhecer e você consegue se identificar comigo. A gente tem muita história. As fronteiras foram criadas pelos seres humanos. Ao final, essas fronteiras não existiam no começo. Todo mundo é indígena. Alguém me diz, todos somos imigrantes. Só não é imigrante aquele que é indígena, que estava aqui primeiro. É verdade. O resto todo, né? Nós estamos todos no mesmo ambiente, né? E poderíamos estar todos... ainda hoje saiu uma notícia de encontrados índios na Amazonas, na Amazônia, que não tinham sido identificados ainda. Estão lá, né? Isolados. Realmente, aqueles talvez não sejam imigrantes, né? Mas todos os outros estamos muito próximos, né? E acho que para além de ser uma questão entre países, é uma questão humanitária. Com né? certeza. Fundamentalmente. A gente é um mínimo de empatia que se pode ter por um país vizinho, primeiro de tudo, mas por pessoas que estão deixando suas origens. Ninguém deixa seu lugar de origem porque quer, né? Com prazer, né? As pessoas só fazem isso quando são realmente compelidas por uma situação drástica, que chegou no limite, sofrendo. Isso. Então, é evidente que ninguém vem pra cá porque quis, porque gosta, né? Não é um turismo. Se pudesse optar, não fariam isso, não é turismo. Então, fundamentalmente, é uma questão humanitária, receber, amparar, né, e propiciar o mínimo necessário. Eu estive pessoalmente na Venezuela e pude verificar. E realmente é algo que nos chama muita atenção. Porque no que você caminha pela rua e fala, olha, aquela pessoa ali emagreceu 10 quilos, aquele 15 quilos, aquele 20 quilos. E aí eu fui visitar as pessoas nas casinhas, né? Eu falei, olha, tem 3 empregados aqui e a gente consegue comer uma vez ao dia. E aí todos magrinhos. Então, assim, a questão de hospitais, né? Não tem remédio. Então, a questão realmente é a questão de sobrevivência mesmo. O que está acontecendo hoje é a questão de aqueles que não conseguem sobreviver ali, estão buscando ajuda humanitária. Uma das coisas importantes, Fátima, de se comentar, que você disse logo no início, hoje nós estamos formando uma rede de voluntários em todo o Brasil. Existem famílias que se reúnem, estão se reunindo, e eles estão se cotizando, estão alugando casas. A gente está trazendo famílias inteiras, tá? Para serem amparadas por outras famílias, grupos religiosos se organizando, falando, esse nosso grupo religioso aqui, nós vamos acolher uma família. E aí a Alba, no nosso centro de acolhimento em Boa Vista, como ela conhece, já fez a triagem, tem todo o trabalho. Quem pode ir. E ela encaminha, então, essas famílias, né? Então, assim, a gente fez um encontro agora, no último final de semana, com 100 apoiadores em São Paulo, e todos eles, assim, falando como é bom acolher,
como é bom, como eu me enriqueci, como A eu gente estou estava feliz. falando de adoção, é mais ou menos esse outro tipo de acolhimento, né? Acolhimento de famílias que também estão precisando. Você se emociona muito quando ele falou principalmente da questão do emagrecimento, que é algo muito palpável, muito real, e que a gente já mostrou aqui. E isso é muito, muito cruel. Bom, tem muitas histórias tristes. A gente poderia passar horas contando história triste, só enxergando, olhar para teu país e ver com ele tem decaído tanto, é triste. Pensar que você não pode ver a sua família livremente é triste. Mas o que tem, a corrente que está nascendo, a oportunidade que o brasileiro e venezuelano têm de se unir é tão lindo. A gente esteve num encontro há pouco tempo no São Paulo e eu só consegui enxergar o amor. Pessoas se mobilizando por todo o país para ajudar outras famílias que ainda nem conhecem. Lá em Roraima, eu tenho uma amiga que eu fiz aqui, que se chama Vanessa. Ela é minha companheira lá. Ela é brasileira. E o nome do projeto é Brasil, um coração que acolhe. E é assim mesmo. São brasileiros que têm acolhido nós como venezuelanos. Eu trabalho do lado dela e é uma pessoa que ela é advogada e ela deixou tudo para acolher a gente, para trabalhar conosco todo dia. O senhor Wagner, que é brasileiro, e foi lá. Vocês estão convidando aqui as pessoas que ajudam a gente todos os dias. Eu sou muito obrigada. Ela, que acabou de falar, que tem uma organização que trabalha apoiando famílias venezuelanas. Muito obrigado mesmo por nos enxergar lá em Roraima. E eu não falo só como venezuelana. Eu sou hoje uma roraimense. Ou seja, lá é um estado que precisa de todo o Brasil. De todos. Se nós olharmos a crise migratória como um indivíduo, a gente não vai conseguir. Mas se olharmos como um país todo, que pode se unir, é muito fácil. E eu acho que aí tem que ter esse suporte realmente a Roraima, que sozinho não vai dar conta de tudo e que precisa de apoio, porque aumenta a população, são crianças que chegam, que precisam ir para a escola, são hospitais que precisam atender essas pessoas que chegam necessitadas. Domingo agora foram 850 pessoas entraram no domingo. É muita gente. A solução é realmente receber essas pessoas num primeiro momento ali, que é a proximidade, mas depois distribuir essas pessoas por outras regiões brasileiras para que a gente possa, por outros estados, para que possa realmente ser um acolhimento real, que dê a essas famílias uma nova possibilidade de vida e não concentrada tudo num estado só. Uma sobrevivência só, mas que realmente ganhe uma chance de uma nova vida. Espero que a gente tenha boas notícias, Alba, para daqui para frente para falar e que a gente possa realmente, de alguma maneira, realmente receber e acolher vocês. Muito obrigada. Já estamos tendo boas notícias. Muito obrigada. Fátima, nós criamos uma plataforma hoje na fraternidadesemfronteiras.org.br e é onde nós cadastramos mais de 1.300 currículos venezuelanos, que disponibilizamos isso pelo Brasil. E lá também qualquer um que queira acolher uma família, qualquer grupo que queira abraçar uma família, que queira apoiar o projeto, ele pode acessar o nosso site Brasil, um coração que acolhe, né, fraternidadesemfronteiras.org.br. Muito obrigada por terem vindo, viu?